Muito bem, bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Estamos à tarde já. Nossa, David, aí sim, hein? Aí, professor, tô cumprindo o pacto, hein? É, Tô com um mês já firmemente. assim, meu. Quanto? Acho que um mês já, 3 semanas, não sei. É, cara, ó. Parabéns, hein? Que dignidade, que dignidade. Isso aí. Qual era o meu prêmio mesmo? Como é que eu esqueci? São águas passadas, já passou tanto tempo, né? Que foi no É, sim, século. vou tirar hoje então. Mas muito bem. Seja bem-vindo com toda a sua dignidade, a sua palavra, né? E o seu charme, por que não, né? Que homem, que homem. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Vi aqui algumas mensagens, mas digo isso a todos, tudo tranquilo. Faz tempo, né, que a gente não se vê. Coincidiu, né, além do afastamento que eu tive pela cirurgia, semana passada foi simulado, né? Enfim, então, por isso que tantas semanas aí sem nos vermos, mas foi tranquilo. A cirurgia foi rápida, né? Para mim, muito mais problemático do que a cirurgia em si foi entrar num hospital e fazer uma cirurgia em época de Covid, né? Eu assinei um termo de responsabilidade do tipo, olha, você está ciente que é possível você contrair a Covid-19. Então, eu assinei isso antes da cirurgia. Isso é mais pavoroso para mim do que foi a própria cirurgia. Mas foi tudo tranquilo. Não estou com Covid e já estou bem recuperado, né? Só não estou carregando peso ainda, tal, mas eu operei dia 2, né? Tem quase um mês já. Então, tá de boa, assim, para fazer a maior parte das atividades, né? Como a gente viu uma iminência de retorno de aula nas escolas, né? Uma das escolas que eu dou aula, pelo menos, deve retornar. Então, já estou suficiente recuperado para isso também. Obrigado aí por perguntarem e, enfim, vamos que vamos, né? Vamos retornar. Falando em retornar, conversei com o Rubão na semana passada, né? Para a gente ter aulas de reposição, né? Eu vou precisar de mais 4 aulas, fora as aulas que já estão programadas. E a gente já acertou isso. A semana que vem, na terça-feira, a gente vai já ter um encontro à tarde, né? E aí vai ser sempre notificado quando serão as reposições. Mas, em princípio, né? Terça-feira que vem eu começo já. Uma semana sim, uma semana não. Mas a gente sempre conversa antes, aviso antes, né? Quando que vou repor aula. Mas semana que vem, na terça-feira, eu já começo com vocês uma reposição, porque eu já mexi nas aulas, fiz aqui todo um arranjo diferente para poder chegar até o final, sem correria, sem prejudicar, né, a qualidade das aulas, e dá para fazer, tá? Dá para fazer tranquilo. Então, a gente precisa retomar. E o tema que eu vou começar hoje é um daqueles clássicos, né, que são os domínios naturais do Brasil. E é um tema que também envolve ecologia, que é parte da matéria de biologia. E então tem uma relevância para a geografia, para a biologia. E, enfim, é um tema bom também para você tirar alguma dúvida sobre climatologia, sobre solos, sobre relevo, porque eu vou incorporar essas explicações nessa aula também, né? Então, vou compartilhar aqui os slides. Onde está? Aqui, ó. Maravilha, maravilha. Tá aí os slides. Enviei para o Rubão ontem, se eu não me engano. Então, só não estou com o meu caderno aqui, a apostila, para saber o número da aula. Se alguém puder, por gentileza, dizer, porque eu estou com uma numeração diferente da de vocês, eu tenho certeza disso. Mas a gente terminou a parte de climatologia, certo? Vimos ali as degradações ambientais, né? Climáticas, e depois disso, biogeografia, formações vegetais do Brasil. E a partir daí a gente vai começar, eu acho que em 2 a 3 semanas de aula, aliás,
2 a 3 aulas a gente consegue fazer todos esses domínios naturais. Alguns são mais demorados, outros nem tanto, né? Então eu creio que três aulas, né? 3 pares de aulas dão conta, sim, desse tema. E eu vou começar por um caminho diferente. Percebam que esse mapa, ele fala em formações vegetais do Brasil. Raramente a gente vai estudar um mapa desse pensando em vestibular, gente. Porque é um mapa muito completo, mas também muito complexo. Se você olhar a legenda desse mapa, tem formações herbáceas, caatinga, floresta estacional, aí aparece floresta pluvial, subtropical. Essas subdivisões, elas estão perfeitas, mas tão perfeitas que deixam os estudos muito difíceis. Então, um vestibular, não importa qual seja, né, de FUVEST ao Enem, ele não pode pegar um mapa desse somente e elaborar uma questão que, se você não estudou a partir desse mapa, você não vai conseguir responder, porque fica muito puxado. Ele é bacana porque você consegue visualizar certinho, né, o lugar do Brasil onde tem cada tipo de formação vegetal. Mas essa organização, ela não é uma organização simples de estudar, porque já pensou dividir meu estudo dessa forma, né, em tantas subdivisões que podem ser agrupadas? Então não seria uma aula muito simples de caminhar. Por isso que os vestibulares mesmo podem até colocar esse mapa, mas a pergunta vai ser mais geral. Fale sobre o domínio das araucárias, fale sobre o bioma do Pantanal, e não uma subdivisão, né, tão restrita. Mas é importante perceber que o Brasil, vejam, acho que isso sim tem que ficar. O Brasil tem um mosaico de vegetações, né? Não tem somente um tipo de vegetação no Brasil. Ainda que a floresta tropical ela seja algo típico, mas ela não é homogênea. Então essas cores estão distribuídas, deixa bem claro isso, é um mosaico, não é uma coisa única. Quando eu falo em floresta tropical, né, não é uma coisa totalmente homogênea. Acho que essa é a conclusão que dá para tirar desse mapa. Agora, uma das formas de estudar é essa daí, biomas do Brasil. Bioma é algo muito ligado à biologia, é a vida, né? O bioma, eu vou colocar uma definição para vocês olharem, tá? Não precisa anotar, só para você ter uma ideia. Uma definição do IBGE eu coloquei, não é uma definição minha, do IBGE, é uma definição oficial do IBGE. Bioma, conjunto de vida, vegetal e animal, definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, né, unidos continuamente, e numa escala regional. Não é uma coisa micro, é uma coisa, né, em grande escala, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças que resultaram numa vida biológica própria. Então, a ideia do bioma é muito simples. Você agrupa, né, uma certa diversidade biológica, fauna e flora, que tem aspectos semelhantes. Isso é um bioma. E no caso, é notável pela legenda que o Brasil tem 6 biomas: a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, alguns colocam no plural, os Pampas, e o Pantanal. Então, seriam os biomas brasileiros. Agora, eu sou geógrafo. Eu posso estudar os biomas com vocês e vou usar essa palavra, esse termo. Inclusive, tem vestibulares de geografia que vão cobrar biomas, né? Mas, com certeza, a ideia de analisar fauna e flora é algo muito mais ligado à biologia. Eu, particularmente, não vou trabalhar com vocês fauna. Isso não cai em prova de geografia, a fauna de um determinado local. Isso é um tema que a biologia aborda com muito mais propriedade, né? Por mais que eu tenha formação também em biogeografia, eu não tenho a mesma competência para trabalhar fauna. Meu conhecimento é um conhecimento muito superficial. Agora, nada impede que uma questão de geografia coloque o bioma da Mata Atlântica, blá, 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 blá. Mas vai cobrar não um aspecto biológico. A prova de geografia vai cobrar um aspecto geográfico, certo? Por essas razões todas, como é que eu organizei as minhas aulas? Ao invés de trabalhar formações vegetais e ao invés de trabalhar biomas, eu vou trabalhar assim, domínios morfoclimatobotânicos. É uma palavra um pouco assustadora, né? Mas
pode resumir assim: domínios morfoclimáticos. Fica mais fácil até para você lembrar. Morfo é a estrutura, o relevo. Clima, momento Casagrande, é clima. Botânico é vegetação. Então não tem como você vacilar nesses últimos dois termos. Quem criou essa divisão foi o mega, super, inesquecível e inigualável professor Aziz Absaber. Ele dividiu o Brasil dessa forma que você está vendo no mapa grande. Então, uma divisão proposta pelo professor Aziz. Isso lá nos anos 60 ainda, né? E que diferença tem essa classificação para os biomas? Ela é mais completa, porque ela olha exatamente o seguinte, eu vou colocar no chat, tá? Clima, vegetação, solos, relevo e hidrografia. Ou seja, cada região que você está vendo aí é um agrupamento a partir da interação entre clima, vegetação, solos, relevo e hidrografia. Então, para nós, a geografia é uma análise muito mais próxima dos nossos objetos de estudo. No caso, o espaço geográfico é um desses objetos de estudo da geografia. Por isso que eu prefiro, como geógrafo, me sinto muito mais à vontade de trabalhar a partir dessa organização, desse viés. Como eu falei antes, nada impede de eu usar o bioma. Eu vou usar em algum momento, vou falar, enfim. Mas para analisar mais eficiente, né, de forma mais eficiente, eu vou buscar a divisão do Aziz Absaber, que é essa daí, dos domínios morfoclimatobotânicos ou simplesmente domínios morfoclimáticos. Então, é a interação entre esses 5 itens. Clima, vegetação, solos, relevo e hidrografia. Um influencia o outro, né? Um está ligado ao outro. Então, cada um dos domínios é um produto dessas interações. Certo? Olha só, coloquei os 2 mapas para vocês compararem. Acho bom fazer essa comparação, para ninguém se perder no meio do caminho. Vamos fazer a comparação bem objetiva, bem direta. Ó. Olhem só. Nos domínios morfoclimáticos, aparecem domínio amazônico, esse verde um pouco mais escuro. Nos biomas também aparece domínio amazônico. Ok, checklist. Nos domínios morfoclimáticos, aparece domínio do cerrado. Nos biomas, cerrado também. No mapa dos domínios, vocês estão vendo aqui, aparecem os mares de morros. Do outro lado aqui em biomas, seria a Mata Atlântica. Tá? Então, imagina assim, a Mata Atlântica está contida nos mares de morro. O pensamento é esse, a vegetação da Mata Atlântica está dentro dos mares de morro. Os mapas são quase coincidentes. Tem algumas diferenças, vou explicar já quais seriam. No primeiro mapa, Caatinga, sertão nordestino, uma parte de Minas Gerais pode aparecer. Ok, ó, nos 2 temos a Caatinga, tá aqui. Agora, isso aqui já é uma novidade, ó. Domínio da araucária. Domínio da araucária. Nos biomas, a araucária está contida na Mata Atlântica. Pode comparar os 2 mapas, ó. Olha só, o primeiro mapa aqui, onde ficam as araucárias, seria essa parte aqui, ó, que está como Mata Atlântica no segundo mapa. Olha só, se você quer estudar araucária, o ideal é olhar o primeiro mapa, porque no segundo mapa a araucária está ali como uma vegetação de Mata Atlântica. Depois, pradaria é a mesma coisa que pampa. Pode olhar, ó, sul do Rio Grande do Sul, muito parecido. E aí vem a grande diferença. Faixa de transição. Olha no primeiro mapa. É o verde um pouco mais claro. Olha, por todo o Brasil, estou contornando aqui, né? Você encontra essas transições. Roraima aqui também um pouquinho. O que é uma transição? É um contato entre 2 domínios. Por exemplo, você está no sertão, um clima seco, né? Semiárido. Aí você viaja em direção da Amazônia. Você não vai simplesmente sair do sertão e entrar na Amazônia. Tem um meio termo, que seria a Mata dos Cocais. É uma transição entre o sertão e a Amazônia. Vou falar dela ainda mais adiante.
Quer dizer, o mapa aí que o professor Aziz propôs, a divisão que o Aziz propôs, leva em conta as transições. E são muitas transições, gente. E o Pantanal, nesse sentido, seria uma transição. Ó, o Pantanal estaria aqui, gente. Eu estou colocando a setinha onde ficaria o Pantanal. Já no mapa dos biomas, o Pantanal é entendido como sendo um bioma. Para o Aziz, não. O Pantanal ele é um ecótono. É uma transição. Aliás, aproveitando que é um tema que a biologia também pode perguntar para vocês, quando você usar essa palavra, ecótono, coloquei aqui no chat, é a mesma coisa que uma área de transição. Você pode usar ou transição ou ecótonos, tanto faz. Então, o primeiro mapa leva em conta essas transições. O segundo mapa, não. Um bioma está grudadinho no outro. As transições foram absorvidas ou em um ou em outro. E o Pantanal, como eu falei, no primeiro mapa seria uma transição e no segundo mapa ele é tido como sendo um bioma. Portanto, analisando o primeiro mapa, e eu vou fazer esse trabalho com vocês, você consegue dar conta de todos os biomas também. A parte que interessa a geografia, claro, né? Que a parte de vida animal não vou trabalhar com vocês, claro. Mas em geografia pode aparecer tanto um quanto o outro. O olhar vai ser geográfico, mas pode ser a partir dos domínios, como pode ser a partir dos biomas. Mas eu prefiro seguir o caminho dos domínios. Acho que fica mais organizado para mim e melhor para vocês também, para que eu possa explicar mais itens, falar de solos, falar de relevo, falar de hidrografia, né? Não ficar só na vegetação em si. Tudo bem, amigos e amigas? Sim, Glaucio. Sim. Glaucio fez um comentário aqui. Realmente, não dá para ignorar as transições, né? Porque são muitas. Se você olhar o Brasil, é um país de dimensões continentais, né? Então, não tem como ignorar que haja alguns contatos, né, entre domínios que tem uma coisa muito única, muito própria. Inclusive, o Glaucio, não está aparecendo no mapa, mas os mangues, os manguezais, também são encarados como sendo uma transição. Ainda que no mapa, tá vendo, não tem a cor aqui, né, no litoral, que os mangues ficam no litoral, vocês sabem disso, claro. Porque o mangue é uma transição entre a água doce e a água salgada, né? É uma transição também, como não é? E os manguezais estão distribuídos por quase todo o litoral brasileiro. Eu falei quase todo, né? Porque, infelizmente, boa parte dos mangues acabou sendo destruído, né? Ou poluído, né? Mas os manguezais também você pode usar a ideia de transição para explicar. Não é que os biomas estão errados, eles não estão errados, mas é um pouco mais genérico, um pouco mais geral. Tá? Por exemplo, mangues, no segundo mapa, seria a Mata Atlântica, por exemplo. Né? Os manguezais estariam na Mata Atlântica. Mas aí tem exceções, né? O duro são as exceções. Ah, Júlio, mas eu estou no Piauí e encontrei o mangue. E aí? De acordo com o bioma, seria sertão, mas mangue no sertão, olha como fica esquisito. Né? Então, o segundo mapa não está errado, mas acaba generalizando demais algumas coisas, né? Que eu acho que não fica tão bom para estudar. Perfeito? Então, vamos começar, né? Vamos falar dos ditos domínios morfoclimáticos. Para quem gosta de anotar, registrar tudo bonitinho, olha como que ficou minha sequência didática. Eu começo com o nome do domínio, tá? Falo do clima, da vegetação, dos solos, do relevo e, por fim, a hidrografia. Em cada domínio eu vou seguir essa sequência. Então, clima, vegetação, solos, o relevo, né? E a hidrografia, como é que são os rios desse domínio. Então, vou seguir sempre essa ordem para quem curte, né, fazer organizadinho os esqueminhas. Então. E as fotos que eu coloquei nos slides, eu retirei de um manual técnico do IBGE. Assim, segue o mesmo padrão as imagens. Mesma resolução, mesmo padrão. Né? Então, retirei de uma publicação do IBGE sobre a vegetação. É um calhamaço, tem mais de 300 páginas. Se alguém depois quiser, eu tenho em PDF, eu posso compartilhar. Mas é uma leitura, assim, não é recomendada, porque é muito minuciosa.
É um trabalho, assim, de décadas resumido ali, né? Então tem muita... Pode até confundir você, mas para quem curte biologia, geografia, física, qualquer coisa eu passo até o link de onde você pode extrair esse livro do IBGE. Mas vamos lá. Amazônia, meus amigos. Bom, localizar a Amazônia eu confio em todos vocês, né? Inclusive naqueles que têm bigode eu confio, tá? Que você vai saber localizar a região amazônica. Isso eu não vejo problema. O clima eu expliquei para vocês já, mas vale a pena revisar. É um clima quente e úmido o ano todo, não é isso? Altas temperaturas, chuvas bem distribuídas, chuvas em grande quantidade. Eu acho que essa parte do clima equatorial vocês têm embasamento já, conseguem explicar. É um clima muito quente e úmido. Ao longo de todo o ano você tem uma umidade bem distribuída. Aí a vegetação. Aí eu tenho pena dos meus vestibulandos. Começam os nomes. Nomes que você precisa memorizar. Isso é tempo. Não vai ser na aula de hoje que você vai memorizar cada nome. Mas ao longo do processo, de tanto você fazer, escrever, exercícios que você pratica, você vai memorizar esses nomes. A Amazônia, a floresta amazônica, você pode chamá-la de duas coisas. Ou você usa floresta pluvial tropical, ou você usa floresta ombrófila densa. Há uma tendência nos vestibulares, veja bem, há uma tendência de, nos últimos anos, usar menos o termo pluvial tropical e usar um pouco mais o ombrófila densa. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que pedir o seguinte: se acostume com os dois nomes, com as duas formas de você nomear. Porque pluvial é do latim e ombrófila é do grego. Recentemente, a biologia, culpe os biólogos, brincadeira, a biologia tem adotado mais a nomenclatura grega e está usando ombrófila, mas significa a mesma coisa que pluvial, amiga das chuvas. É isso mesmo que você entendeu. Floresta pluvial é amiga das chuvas, quer dizer, ela necessita de umidade, ela está vinculada muito à umidade. Então, ou você usa pluvial, que é o latim, ou você usa o ombrófila, que é o grego. Mas é a mesma explicação. É uma floresta que está muito vinculada a chuvas, muito vinculada à umidade. Essa é a explicação. Como é essa floresta? É bacana saber alguns itens. Essa imagem que eu coloquei para vocês é uma imagem um tanto quanto oblíqua, né? Tá pegando um pouco do alto, um pouquinho de lado. Se você prestar atenção nessa imagem, ela dá muitas pistas para vocês como que é a floresta amazônica. Em primeiro lugar, ela é densa, porque você percebe tudo muito perto, né? Uma árvore muito próxima da outra. Isso é uma mata densa. Então, isso está na imagem. Olhando a imagem, você percebe que é uma mata densa. Segunda característica, ela tem grande porte. Talvez pela foto complique um pouco isso, mas quando for assim, gente, se tem uma imagem na prova, tenta olhar com mais cuidado. Por exemplo, ó, vou usar a setinha para exemplificar. Você tem árvores menores, olha, e árvores um pouco mais altas. Tem umas aqui que se destacam. Então, por comparação, você consegue ter uma ideia da altura. Então, não é que só tem grande porte, mas é uma característica que é bastante identificada. Então, grande porte é acima de 30 metros. É assim que você denomina uma mata de grande porte. A partir de 30, acima de 30, aliás, é grande porte. A castanha do Pará, ela pode chegar a uns 68 metros. Incríveis, né? 68, 72 metros. Que é um absurdo, né? Imagina uma árvore de 70 metros. Isso é mais que grande porte, né? É o dobro do mínimo para grande porte. Mas a imagem te dá esse destaque, né? Que tem árvores muito altas, realmente. Terceira característica, as folhas são grandes. Também pela imagem dá para perceber isso. É uma cobertura, é um verde, né, que você consegue enxergar. Essa cobertura de verde aí, porque as folhas são muito, muito grandes. Tem um nome que é legal você utilizar. Latifoliada.
Latifoliada. De novo, retornamos ao latim, né? Lati quer dizer grande. Latifúndio, terras grandes. Latifoliada, folhas grandes. Então, é uma mata com muita umidade, né? Então, as folhas grandes é uma adaptação a essa grande oferta de umidade. Faz muito sentido, né? Lugares de clima seco, as árvores têm folhas menores, têm espinhos, né? Mas um lugar que chove muito, as folhas são grandes. Já temos aí grande porte, densa, né? Na ordem que eu fiz, né? Densa, grande porte, latifoliada. Dá para dizer também que é uma mata heterogênea. Se você quiser usar um sinônimo, tem uma diversidade muito grande, né? Heterogênea quer dizer isso. Nessa imagem que a gente está olhando, tem aluno que olha para ela, Júlia, não estou vendo diversidade aí, para mim é tudo muito igual. Sabe o que você tem que fazer para notar a diferença? Olha as alturas. Perceba que não é tudo igualzinho. Ó, pegar aqui a setinha de novo. Ó. Se você olhar ó, com calma, com cuidado, pela coloração das folhas e pela diferença de alturas, são coisas diferentes. Ah, elas têm grande porte, mas não é um tamanho idêntico de cada uma dessas árvores, todas elas mesmo tamanho, não. Tem uma diversidade. Né? E a Amazônia é muito reconhecida por essa diversidade, claro. Quer dizer, temos então densa, grande porte, latifoliada. Vimos também que ela é muito diversificada. Então, são 4 itens suficientes para entender como é a floresta amazônica. Se você quiser alguns mais detalhados, vou colocar no chat. Esses 4 que eu citei são os 4 que a gente utiliza mais. Mas tem mais 2 itens que eu vou colocar aqui. Perenifolia e higrófilas. Perenifolia, as folhas não caem no inverno. Perene é uma coisa eterna, né? Uma coisa que dura por muito tempo. Igual as coisas horríveis que escutamos deste governo atual. É perene, né? É uma coisa perene, infelizmente. A cada dia nos surpreendemos, ou não nos surpreendemos mais. Enfim, perenifolia, as folhas não caem. Mas veja, se o David subir numa árvore e começar a chacoalhar, as folhas vão cair, tá, gente? Então, a folha ela tem uma vida. Em algum momento ela vai cair. Quando eu digo que ela é perennifolia, não é que ela nunca vai cair. Ela não troca a cada estação. Para quem é mais ligado à biologia e quer explicar com mais exatidão, que a geografia não vai perguntar isso para vocês, a biologia pode perguntar, tome esse cuidado. Porque senão você pode anotar sem querer uma coisa errada. Não é que as folhas nunca irão cair. Elas não trocam a cada estação da primavera, do inverno-primavera, essa troca. Pode ficar vários anos, a mesma folha ali. Em algum momento ela vai cair, claro, né? Mas não a cada nova estação de primavera. Isso é o perennifolia. Clima temperado, todo ano cai a folha. Todo ano cai a folha. Chega o inverno, neva, a árvore perde todas as folhas. Na primavera, as folhas elas vão aparecer mais uma vez. Então, perennifolia, essa troca não é anual. É isso. E higrófila é quando ela nasce junto à água, em terrenos encharcados. Então, olhando essa imagem, convenhamos, não dá para anotar isso pela imagem. Talvez nem seja uma imagem que exemplifique isso, né? Porque para ser higrófila, o solo fica sempre encharcado. Não vejo o caso aí nessa imagem. Tá? Então, é um aspecto que existe, mas não é em toda a floresta. Certo? Então, fiz aqui um comentário geográfico e biológico. Juntei um pouquinho de cada ciência. Por isso que é biogeografia, né? Pergunta simples, mas é bom você saber responder. Qual a importância global da floresta amazônica? Se cai uma pergunta dessa, qual a melhor resposta possível? Qual a importância global da floresta? Falar um item só. Qual item você escolheria? Quiser usar o chat para responder, quiser ligar o microfone, fiquem à vontade. É a manutenção de carbono, de não liberar mais carbono na atmosfera?
a Isa deu uma resposta muito satisfatória. A floresta, ela segura muito carbono, muito CO2, aliás. Isso é real. Se você elimina a floresta, você vai liberar toneladas de CO2. E isso é uma importância global, está correto. Eu estou lendo aqui no chat, vieram várias respostas, eu vou ler todas elas. O David falou em biodiversidade. Você não está errado, David, mas quando eu falo em importância global, eu sei que isso é uma opinião que varia de cientista para cientista. É claro que a gente tem que preservar a floresta e manter a sua biodiversidade. É o habitat de diferentes espécies e tudo mais. Mas se a pergunta for bem reta, defina uma importância global, pense em algo como aquecimento global. Como a Isa respondeu, olha, a floresta ela acaba segurando, é um sumidouro de carbono. Daí, ser uma importância global. Não é errado você dizer que ela é importante pela preservação da biodiversidade, mas talvez não seja a melhor resposta para a pergunta que eu fiz. O Felipe, a Natália e o Breno deram as seguintes respostas, muito parecidas e todas elas corretas. Umidade. É bom destacar que a Amazônia ela é um motorzinho de umidade, né? Lembra dos rios voadores? Tá aí. A Natália, ela também fez o mesmo, olha só, de formas diferentes explicaram a mesma coisa. Evapotranspiração, que é o processo onde a floresta ela produz essa umidade, e manutenção do clima, porque a umidade faz o quê? O Breno respondeu, promove um equilíbrio térmico. Então, se eu juntar o que o Felipe escreveu, o que a Natália escreveu, o que o Breno escreveu, já dá uma grande resposta. A floresta possui muita umidade. Por quê? Por conta da evapotranspiração. E qual é a importância disso? Manutenção do clima. Há um equilíbrio térmico. Se a prova fosse feita em trio, vocês tirariam 10. Parabéns, trio. Como infelizmente o vestibular não é em trio, temos que juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, realmente, há muita umidade pela evapotranspiração e isso promove um equilíbrio. Então, basicamente, essa é a grande importância da floresta. Tem a ver com o clima. Então, se você desmatar metade da floresta amazônica, vai faltar chuva nos Estados Unidos. Isso é real, gente. Não há exagero. Porque a importância da Amazônia é muito em relação à América do Sul, claro, né? Ao Brasil. Mas um desmatamento em grandes proporções afetaria o clima mundial. Com certeza. Não afetaria somente a região norte do Brasil, ou o próprio Brasil apenas, mas sim seria uma mudança climática de proporções globais. E fuja daquelas explicações midiáticas ou de fakes e coisas do tipo que a Amazônia é um pulmão do mundo. Todo ano tem que falar isso, gente, porque vestibulares gostam de brincar com os conceitos, sabe? A Amazônia é o pulmão do mundo. Tem até pessoas que repetem isso no Twitter, em redes sociais. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Até porque pulmão não produz oxigênio. Já está errado por aí, né? E segundo, porque a Amazônia consome oxigênio. Então, o que a Isa falou, aí sim tem sentido. Absorve CO2. Legal. Agora, falar em produção de oxigênio em caráter global, aí fuja disso. É pegadinha, não é para você explicar dessa forma, não. Esqueça o pulmão do mundo e pense muito mais na umidade e no CO2. O Glaucio aqui me falando, né? Estamos na primavera, mas com um clima de verão, né? Tá quente pra caramba. Ilhas de calor rolando solto. Que diferença que faz ter vegetação num dia como esse de hoje, né? Eu dei aula de manhã e abri todas as janelas aqui do apartamento e estou transpirando. É incrível. Ficar sentado muito tempo, né? Aquela sensação ruim. Mas, realmente, Glaucio, faz muita diferença ter vegetação. O Júlio até bebeu água, deu até sede nele. Eita, lá, molhou o bigode. Enfim. 1515, número cabalístico. Continuando. Solos pobres. Essa não é pegadinha, não, gente. Isso aí é um conceito. Olhem a imagem. Tem uma estrada. Tá vendo? Isso aqui é ação humana. Isso aqui é uma estrada. Uma estrada de terra. Mas se você olhar na imagem, olhe com cuidado. A estrada, legal. E bem aqui
numa parte lateral da estrada, há um caminho aqui. E o solo continua sendo um solo que parece areia de praia. Realmente, o solo da Amazônia é muito pobre, porque chove muito. Eu expliquei isso para vocês na aula de solos. Vou colocar o nome aqui para vocês. Vocês devem lembrar, é lixiviação. A água da chuva carrega os nutrientes. Então chove muito. Então o solo da Amazônia, se você pegar o teu punho, né, e enfiar ali a mão no solo, você vai puxar areia igual areia de praia. É bem impressionante. É um solo com pouquíssimos nutrientes. No meio da selva, né? Então nem se fala. Como que a floresta se mantém se o solo não tem tantos nutrientes? Diga o seguinte: acontece uma reciclagem dos nutrientes. As folhas, os galhos, isso é o suficiente para reciclar. É bem curioso andar na Amazônia, gente. Você não consegue pisar no chão às vezes, você pisa em folhas, em camadas e mais camadas de folhas. É tudo fofinho. Pisando assim é fofinho. De repente você cai, porque tem um espaço entre as folhas. Então, porque é tanta oferta de árvores e tantas folhas, enfim, que essa cobertura de folhas, ela é o suficiente para a floresta. É o suficiente para ela. Agora, para a agricultura já não vai rolar, né? Porque se você tirar a vegetação para fazer agricultura, você tira também aquilo que fertiliza o solo, que oferece nutrientes para o solo. Então, no meio da selva não vai rolar latifúndio. Que coisa, né? A floresta se preserva de um jeito muito, muito louco, né? Porque senão já tinham ocupado a selva amazônica com plantação de soja, com pecuária bovina, essas coisas todas. A Amazônia desmatada é nas bordas. Eu já expliquei isso para vocês na aula de agropecuária. Não é no meio da selva que ocorre o desmatamento para a agricultura, e sim nas bordas das florestas, da floresta. Então o solo realmente é muito pobre. Glaucião, como se fosse uma autoadubagem. Mas é porque a oferta é muito grande, cara. São muitas árvores e a oferta de folhas é tremenda, que acontece ali um equilíbrio, né, dessa floresta. Tem um nome que você pode usar para essa cobertura de folhas. Vou colocar aqui no chat. É mais provável aparecer numa prova de bio, tá? Mas eu vou colocar ainda assim. Serrapilheira. Essa camada de folhas que nutrem o solo. Serrapilheira é o nome. Folhas e galhos. Se você quiser usar esse nome, é legal também. Não quiser explicar, as folhas, blá, 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 blá. Serrapilheira. Essa camada que cobre o solo. Bom, o relevo da Amazônia, eu expliquei em 2 palavras. Fui muito, muito sucinto, eu sei. Em poucas palavras, terras baixas, planícies e tabuleiros, que são planaltos baixos, de 300 metros, talvez. Então, eu estou colocando o que predomina, tá, gente? Não é que só tem planície ou tabuleiro. Tem depressões, tem algumas serras, mas o que predomina são terras baixas. Ou seja, as planícies predominam e, ao mesmo tempo, os tabuleiros, que são chapadas pequenas, né? São serras muito pequenininhas, que chegam a 200, 300 metros de altitude. Então, são os tabuleiros. Lembra a chapada, porém é mais baixo do que uma chapada. Tá? O Henricão perguntou para mim o seguinte: se as áreas que são desmatadas na Amazônia são as fronteiras, porque são áreas de transição, e sendo assim, são solos com mais nutrientes? Tá correto o seu raciocínio, Henrique. Não tenha medo. Tá certinho, cara. Tem que adubar o solo, entendeu? Tem que ajustar o solo. Mas é viável economicamente. Quer dizer, você vai ter que investir nesse solo se você desmata as bordas da floresta. Mas o investimento compensa para quem vai produzir. Agora, já mais próximo do coração da selva, você não vai conseguir investir nesse solo. Você vai plantar e não vai ter o rendimento esperado. Nas bordas você consegue ter esse rendimento. Por isso, tá, Henrique, todos, olha o noticiário quando fala em queimadas, que é um tema que está muito em alta, né?
Se você mapear as queimadas, é o Cerrado especialmente, claro, né? E o Pantanal hoje em dia, e a Amazônia são as bordas. Por isso as fake news. Ah, a floresta não pega fogo. Não é isso. Não é que ela não pega fogo. Mas realmente, as áreas mais atingidas pelos incêndios da Amazônia estão localizadas aonde? No sul do Pará, no norte do Mato Grosso, em Rondônia, porque está mais perto da transição para o Cerrado. Mas é a Amazônia já. É a Amazônia. Porém, aquela floresta na borda, que é uma área realmente ocupada pela pecuária e pela soja. Até o milho tem ocupado algumas regiões. Algodão está chegando lá também. Então faz sentido sim o que você falou, Henrique. E daí essas notícias fake, né? A Amazônia não pega fogo. De qual Amazônia estamos falando? Ela é muito grande. Não dá para generalizar. E o último item. Rios caudalosos é rio com grande volume de água. Cauda. A cauda é o volume de água do rio. Então, o caudaloso é isso, aquele rio com muito volume, porque chove muito, né? Então, esses rios são altamente caudalosos, tem muito volume de água. Mas é fácil você explicar isso, né? Entendendo o clima, você entende a hidrografia. Né? Chove muito, rios volumosos. Olha, eu coloquei para vocês aí um perfil de relevo da Amazônia, só para concluir. Quando eu explico floresta amazônica, não é que é tudo igualzinho. Eu acho que esse perfil ele deixa bem claro para vocês. Vejam só. Você vai encontrar 3 tipos de floresta. Vejam só. A mata de terra firme, que seria aquela que você viu na foto. Está longe do rio. Ela não recebe inundação. A mata de várzea, que é um pouco mais baixa, chega a uns 15 metros, onde ficam as seringueiras, por exemplo. Em algum momento do ano, ela fica encharcada. Por isso que é várzea. Várzea não é bagunça, tá, gente? É assim que falamos desde criança. É uma várzea. Várzea é o lugar que é alagado, uma época do ano. O rio transborda e essa é a várzea do rio, onde a água ela transborda. Então, a mata de várzea, em algum momento do ano, ela fica alagada. Em algum momento, não o ano todo. E, finalmente, a mata de igapó, tá aqui, ó, igapó. Ela fica o ano inteiro dentro do rio. Não um rio grande, viu, pessoas? O rio que vai ter esse tipo de vegetação é um córrego, um rio menor. Se é um rio muito grande, a água vai ter muita força. Aí não vai conseguir, né, aparecer uma vegetação nessa água com tanta força. Mas nos rios menores, como o exemplo dessa figura aí, é possível que haja uma vegetação típica. A Vitória Régia, eu acho que é um exemplo pontual, né, importante dessa mata de igapó, por exemplo. Mas ela vai aparecer exatamente dentro do rio. Você pode usar, se quiser, o tupi-guarani, né? Igapó é água, em tupi, basicamente, raiz d'água, algo nesse sentido, porque é difícil traduzir o tupi para a língua portuguesa, nem sempre vai bater essa tradução literal, mas igapó é raiz d'água, é mais ou menos isso o significado. E esse rio pequeno, esse riozinho que você está vendo aí, ele tem um nome também, acho legal colocar. Igarapé. Igarapé em tupi significa rio de canoa. Rio de canoa pequena. Todo sentido, né? Todo sentido. Um rio menor, um rio de canoa. Que você pode, com a sua canoa pequenininha, atravessar. Então, seria interessante, né, as escolas ensinassem tupi-guarani, hein? Faria toda a diferença. Nas séries iniciais, especialmente, olha só. Sem entender o vocabulário de forma muito mais fácil, né? Tanta palavra que a gente assimilou do tupi. Aí quando você fala, demora para você entender, porque a gente não teve essa formação. Eu não tive, por exemplo. Eu fui aprender depois, estudando alguns itens, mas seria legal entender a construção, né? Aqui em São Paulo mesmo são tantas toponímias, tantos nomes de ruas, de rio, que tem origem em tupi. Eu entendi, Glaucio. Glaucio. Natália, o Igarapé são rios
de pequeno volume de água. O rio Amazonas, por exemplo, não é um igarapé, porque é um rio muito volumoso, muito largo, né? Então, você só vai chamar de igarapé os rios menores. Os rios que são menores, eu falo, na largura mesmo, que tem um volume de água um pouco menor. Por isso que eu dei o exemplo Tupi-Guá de Canoa. É um rio pequenininho que você atravessa com a sua canoa, né? Um rio de grande volume você não vai conseguir atravessar com uma canoinha improvisada, por exemplo. Então, o rio Amazonas não é um igarapé. O igarapé é quando o rio, como exemplo hipotético aí, é um rio de menor volume, largura menor. Tá? Esse sim é o igarapé. E a planície do rio Amazonas é toda a área onde fica a bacia do rio Amazonas. Se eu falar a bacia do rio Amazonas, você vai encontrar alguns igarapés, claro, alguns rios menores. Mas o rio Amazonas não é um igarapé. É um rio de grande volume. Muito bem. Em todos os domínios, eu coloquei uma gravura de um ilustrador chamado Percival. Eu vou colocar o nome dele aqui, mais por fins didáticos, não é para você decorar o nome do cara, não é necessário. Percival, ele foi um ilustrador peruano que trabalhou com o IBGE por décadas, lá nos anos 50, muito tempo atrás. E como não havia, né, a mesma idade fotográfica que hoje em dia, o IBGE ilustrava seus cadernos, seus livros e tudo mais a partir de gravuras, já que não tinha tanta precisão fotografia. E o Percival era um desses que fazia essas gravuras. Então, eu consegui encontrar e colocar em cada slide, cada domínio, uma gravura do Percival. Porque os vestibulares gostam de colocar as gravuras nas provas, para você analisar. E perceba que ele tinha um traço muito icônico, né? Um nível de detalhamento absurdo, né? Quase não parece que é uma gravura. Parece que ele pegou uma foto, colocou aqueles filtros que tem hoje em dia, né? E transformou a foto numa coisa preto e branco. Tal. Tamanho é o nível de detalhamento que ele tem. Pensem como um vestibular essa gravura. E pergunto para vocês que domínio que é esse, na opinião de vocês. O que nessa gravura transmite a ideia que é a floresta amazônica? Qual aspecto dessa gravura você só encontra na Amazônia, por exemplo? Ou é muito importante para a Amazônia? A Natália colocou a heterogeneia. Tá certo, Natália? Legal. O Percival tratou de colocar várias espécies, olhem só, diferentes, né? Bem diferentes uma da outra. Exagerou até, parece, né? Que os tamanhos, né? Ele pegou uma área onde há realmente uma grande diversidade. O David colocou mata densa, idem, perfeito. Você percebe que as árvores são muito próximas. Mas tem um problema aí, vocês não estão errados. A Mata Atlântica também é densa e é heterogênea. Que outro aspecto dessa gravura transmite a ideia que é a Amazônia? Fora isso que eles colocaram no chat, gente. O Breno colocou o papel do rio, mas em que sentido? A proximidade das árvores com o rio? Mas também tem na Mata Atlântica. Pense num aspecto social aí. A pesca no rio? Navegação? A pesca. O Percival foi bem esperto, né? Olha só. Ele colocou um barquinho, colocou 3 pescadores. Não dá para saber se são indígenas, se são caboclos, se são ribeirinhos. Não está claro, mas são povos tradicionais, pescando de maneira artesanal. Quer dizer, a união de tudo isso transmite a ideia de ser a Amazônia. A mata densa, diversificada, o papel das águas, né? O papel do pescador ribeirinho, do povo tradicional. Tem uma outra coisa que dá para falar, gente, o relevo. Ele fez questão de colocar águas calmas. Tá vendo só? Olha aqui a água. Ela está muito calma. O relevo é plano. Ah, não, relevo é plano não, né? Vão achar que eu sou terraplanista. O relevo não tem não tem declividade. Pronto, melhor assim. Assim eu fico com mais credibilidade com os meus alunos. Então, o rio calmo quer dizer que não tem quedas d'água.
Se não tem quedas d'água, planície. Então, isso também é uma coisa que ele colocou na imagem, na gravura, aliás, para fortalecer a ideia que é a Amazônia. Quer dizer, eu fiz esse trabalho com vocês para você, porque aqui a imagem está grande, está em boa resolução. Numa prova, de repente, a imagem está pequenininha, preto e branco, com dificuldade de você observar o que tem nela. Então, aqui é o ideal. Estamos juntos, interpretando, né, com condições de parar, pensar, enfim. É uma prática, né? Acho que a interpretação é uma prática importante. E, por fim, enfrentamentos. Bom, vocês sabem quais são os enfrentamentos da Amazônia. Acompanham o noticiário, vocês acompanham aulas de geografia, desde o ensino fundamental 2, ensino médio. A Amazônia sofre vários tipos de enfrentamentos. Em especial, você pode destacar a agropecuária, que é um problema grave, né, que provoca desmatamento e queimadas. A mineração, não se esqueçam dela. Expliquei para vocês já a mineração, né? A região norte, a Amazônia, tem grandes jazidas minerais. É um problema. E a mineração, gente, é a pior, né? Porque você não cria gado no meio da selva. Você não planta soja no meio da uva, úmido, seco, você pode tirar minério. Então, talvez seja um problema muito sério, até mais sério em alguns locais do que a própria agropecuária. Por conta desse detalhe, né? Você pode praticar mineração em toda parte. O que mais é um desafio? Criação de hidrelétricas, porque elas também promovem desmatamento, alagamentos. Eu vou tratar desse tema em energia com vocês, mas é bom adiantar, né? Então temos agropecuária como problema, temos a mineração, construção de hidrelétricas, também é um terceiro item de problemas. E você pode também colocar tensões sociais. Para não ficar somente na questão ambiental, coloquei no chat, tá? Tensões sociais. Sem terra, fazendeiros, índios, garimpeiros. São muitos atores lutando por terra. São muitos. Então, a lista ela é grande. Ó. Eu coloquei sem terra, fazendeiros, os grandes, né, fazendeiros também, os indígenas, que realmente têm uma luta enorme nesse país para serem reconhecidos, né, os indígenas, os garimpeiros que buscam, né, essas terras também. Então, há uma série de tensões sociais na região amazônica. Além do problema ambiental, temos também tensões sociais. Certinho, gente? Boa? Vamos, então, passar para o número 2. Vou falar mais de meio ambiente, fiquem tranquilos, tá? Mares de morro. Vamos tentar dar conta dele hoje também. Esse nome, o Aziz Absaber que deu. Qual a razão? Porque se você olhar a paisagem, são vários morros arredondados. Daí, mares de morro. Uma metáfora. Você olha a paisagem e vê vários morrinhos. Daí os mares de morro. Os mares de morro, gente, ficam desde o Rio Grande do Norte. Vou colocar isso no chat, que essa parte de localização é importante. Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E junto ao litoral. Estou escrevendo. 1, 2, 3 e vai. Tá aí. Essa é a localização dos mares de morro. Não é o litoral. É junto ao litoral. Não é somente grudadinho no litoral. São Paulo, a cidade de São Paulo, fica nos mares de morro. Somos parte integrante dos mares de morro. Ah, mas não tem litoral na cidade de São Paulo. Infelizmente não tem. Mas estamos perto, estamos próximos. Então, é junto ao litoral, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Por isso, olhem o primeiro item.
3 tipos de clima. O tropical úmido, o tropical de altitude e o subtropical úmido. Depende da região do Brasil, né? Então, todos são úmidos, vamos colocar assim. Mas são 3 tipos aí diferentes de clima. E para sorte de vocês, como é que você classifica a Mata Atlântica? Igualzinho você descreveu a Amazônia. Grande porte, densa, blá, 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 blá. Não é que é igual. A mesma espécie da Amazônia você encontra na Mata Atlântica. Não é isso que eu falei. Mas as características são semelhantes. Então agora é o pulo do gato para nós aqui que já estamos atrasados, né? Eu não vou repetir toda a explicação que eu já dei. Você só faz aí uma observação que as características da Mata Atlântica, da vegetação dos mares de morro, são similares à que você descreveu lá da floresta amazônica. O tamanho, a diversidade, blá, 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 blá. Só que temos uma diferença. Alguns eu sei que vão matar rapidinho. Assim eu espero, não me decepcionem. A Mata Atlântica tem mais diversidade por metro quadrado do que a Amazônia. Como é que vocês explicam isso? A Mata Atlântica tem mais diversidade por metro quadrado do que a própria Amazônia. O Henrique apontou o relevo. O Glaucio apontou o solo. As diferentes latitudes? Isso, ó. A Natália e a Ana pegaram. Eu estou desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, gente. São latitudes muito diferentes. Ou seja, o que a Natália escreveu, a diversidade do clima, ela vai ser muito grande. Mas eu prefiro que vocês escrevam o que a Ana falou. Latitudes distintas. Esse é o conceito. Como as latitudes são distintas, vão aparecer climas um pouco diferentes. Seja em temperatura, umidade relativa, né? Então, isso acaba proporcionando diferenças. Não dá para dizer que o clima do Rio Grande do Norte é igual ao do Rio Grande do Sul. Seja em temperatura ou umidade. Então, a Mata Atlântica se adapta a essas condições. Por exemplo, Campos do Jordão tem altitude e é Mata Atlântica também. Você encontra araucárias, até mesmo em Campos do Jordão. Então, essas diferenças fazem sentido. Alguém aqui, logo de cara, deixa eu só dar o crédito para a pessoa, né? O Henrique falou em relevo. Henrique, você está correto também. Eu citei Campos do Jordão. Tem a ver com altitude, tem a ver com relevo. Então, é que você falar somente relevo, está incompleto. Se eu te pedir uma razão maior, coloca a latitude. As diferenças de latitude. Agora, o relevo também influencia, você tem razão. O exemplo que eu dei de Campos do Jordão. Tá? E eu fiz um comentário, não, coloquei uma palavrinha aqui, ó. Não se esqueçam. Nossos gloriosos ventos alísios. Eles vão carregando a umidade pelo litoral. Aí chega na serra, provoca chuva. Eu expliquei já ventos alísios lá em climatologia. Então, só retomando essa discussão. Os alísios vão percorrendo o litoral com umidade. Quando esses ventos esbarram no relevo, promovem chuvas. Então, incrivelmente, pessoas, incrivelmente, o lugar mais úmido do Brasil fica aqui no estado de São Paulo. Sul do estado de São Paulo. O litoral sul. Extremo sul de São Paulo. Chove mais do que na Amazônia. Não é pegadinha não, se aparecer essa informação para vocês, tá? Qual é o lugar mais úmido do Brasil? Com certeza você fica ali tentado a colocar a Amazônia. Que chove muito na Amazônia, ok. Mas se você tiver que identificar um lugar, o lugar mais chuvoso do Brasil fica no Vale do Ribeira, que é sul do estado de São Paulo. Onde tem o Petar, a famosa Caverna do Diabo. É ali. É a região do Brasil que mais tem chuva, que é mais úmida, é ali mesmo. Relevo e alísios, né? Mandando a umidade. Quarto item.
idêntico ao que você explicou na Amazônia, solos pobres, idêntico. Chove muito, blá, 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 igual. Checklist em solos, que é o mesmo tipo de problema. Relevo. Eu coloquei sinônimos para vocês, tá? Mamelonar é porque são morrinhos. Mamelonar, o morrinho. Meia laranja, entre aspas, o Aziz também usava esse termo. Você pega uma laranja, corta ela no meio e com a casca virada para cima você coloca na mesa. Vai ficar um morrinho arredondado também. Então são as meias laranjas, metade de uma laranja. Entre aspas. Mas também é um termo que o Aziz utilizava. Né? Então, meia laranja, metade de uma laranja. E eu expliquei aqui em seguida o que seria. Né? É um relevo cristalino que foi arredondado pelas chuvas. Então, lembra o que é relevo cristalino, né? Rochas magmáticas e metamórficas, muito antigas, né? Que ao longo do tempo foram arredondadas pelas chuvas, pela umidade. Então, esse é o relevo mamelonar, o relevo de meias laranjas. E, finalmente, rios encaixoeirados. Tem quedas d'água, né? Por causa dos morros, né? Os rios não têm grande volume, mas eles têm as quedas d'água. Que o relevo tem muitas sinuosidades, né? Então, as quedas d'água. Coloquei uma foto de Joinville, Santa Catarina. Percebo o solo úmido, né? Esse solo escuro, é efeito da umidade que está presente no solo. Né? Achei legal dar uma foto, colocar uma foto com outra perspectiva, não olhar o topo, né? Olhar embaixo. Mudando um pouco. Porto Seguro, na Bahia. Olha a diferença. Os dois locais, Mata Atlântica. Olha como é diferente. Né? Olhando Porto Seguro à sua esquerda e Joinville à sua direita. Então, mas ambos são áreas de Mata Atlântica. Por isso, gente, eu aconselho você a estudar localização. Porque, na boa, só pela foto é muito complicado. Agora, se ele fala Porto Seguro, Bahia, litoral, Mata Atlântica. É mais fácil do que você pegar essa foto sem a localização e explicar para mim o que é. É muito difícil realmente. Por que eu coloquei Porto Seguro? Sou fã do axé? Não sou. Passei por Porto Seguro no final do ano. Minha viagem, passei por Porto Seguro. Mas enfim, Porto Seguro tem 2 tons de verde. Dá uma olhada. Tem um verde mais escuro no fundo e tem um verde um pouco mais claro, mais aqui próximo da gente. Por que eu usei essa foto? Porque ela mostra uma mata original, que é a primária, essa em verde mais escuro, e vai mostrar uma mata secundária, que nasceu depois, que é esse verde mais claro, ela é até mais baixa. Qual que é a diferença, meus amigos? Você desmatou um lugar, fez um desmatamento, só que não ocupou. Muito tempo depois a área ficou desocupada. A mata se regenera. Essa vegetação que regenerou, você vai chamar de mata secundária. Acho que é fácil entender pelo nome, né? Se é secundária porque chegou depois. Já aquela cobertura atrás é a mata original, é a mata primária. Um vestibular ele pode perguntar isso, e de um jeito confuso, porque aqui está colorido. Ele pode pegar uma foto em preto e branco. A minha dica é, você vai olhar a altura das árvores, porque a mata primária é mais alta, com certeza. Em relação à cor, se tiver cinza, não tem problema. Se tiver preto e branco, né? O cinza mais escuro é a mata primária. O cinza mais claro vai ser a mata secundária. Então não é tão difícil assim de você identificar. Não é verdade? Dá para você ter essa sacada. E isso vale para qualquer domínio. Essa foto é da Mata Atlântica, mas mata primária e secundária pode aparecer em qualquer
região do Brasil. Né? Muito bem. Agora sim. Senhor Percival descreveu a Mata Atlântica. E aí, gente, como é que você pode afirmar categoricamente que essa é a Mata Atlântica e não a Amazônia? Por conta do lago, rio. Ó, a Lex, ela tocou na questão da água. Na verdade, Letícia, ele colocou um brejo, né? Uma região com água parada. Eu acho que não ajuda muito, porque uma situação como essa você pode encontrar na Amazônia também. Tem araucárias desenhadas. Oi? Tem araucárias desenhadas. Então, a Renata falou em maior biodiversidade. Eu acho que não dá para dizer isso categoricamente, ainda que seja correto. Sabemos que a Mata Atlântica tem mais diversidade que a Amazônia. O Breno falou em morro. Faz sentido o que o Breno colocou, gente. Olhem só. Não é a altura das árvores que está chegando aqui, ó. Isso aqui é um morro. É uma área arredondada, tá vendo? Ó? Olha o domo aqui, ó. Faz sentido. Faz muito sentido. É um domo. Então, é um morrinho. Mas o que a Isa falou, gente, mata a charada. Tá ligado? Onde está o Oli? É isso. Vou apontar para o Oli, ó. Araucária, gente. Não tem araucária na Amazônia. Tem araucária nesse ponto, ó. Tá vendo? Ele colocou aqui. E o lado esquerdo tem duas aqui, ó. Araucárias. Para ter araucária, meus amigos, tem que ter altitude. Na Amazônia não tem araucária. Quer dizer, o Percival ele foi sutil nessa gravura. Ele foi mais sutil. Né? Mas realmente, a questão do relevo ela é importante para destacar. E a presença de uma mata de pinheiros. A araucária é um tipo de pinheiro. Você não vai encontrar pinheiros na Amazônia. O David, a araucária, ela não é de menor porte. A araucária pode chegar a 30 metros. Talvez nessa imagem ela não esteja nessa altura, mas ela pode chegar até 30 e poucos metros. E agora, se você pensou no conjunto, David, também é complicado, porque ele fez uma forma de relevo aí, né? Então, a altura das árvores ficou um pouco prejudicada essa análise. Porque não é totalmente sem acidentes, né? Eu ia falar plano, mas eu estou tirando o plano do meu vocabulário. Essa imagem era mais difícil, realmente. Mas, certa vez, a FUVEST colocou na segunda fase essa imagem, essa gravura, e perguntou qual bioma que é esse daí? Na lata. E tem aluno que é safado, coloca assim, né? Mata Atlântica ou Amazônia? A FUVEST não aceita isso não, gente. Um professor no colégio pode aceitar pela amizade que tem com você, camaradagem. Se ele pede uma, é uma. Uma anula a outra, né? A errada vai anular a correta. Então, você tem que falar realmente corretamente qual é. Os enfrentamentos, sobrou cerca de 12% da cobertura original. Chegou a 7%. Recuperaram algumas áreas. Hoje, aproximadamente 12% do original. É muito pouco. Use a história para explicar isso. Aproveite a história do Brasil. Como é que você vai usar a história do Brasil? Simples. O povoamento do Brasil aconteceu a partir do litoral. Essa vai ser a sua resposta. Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café foram todos nos mares de morro. Ou seja, 4 ciclos econômicos ocorreram nos mares de morro. O pau-brasil não foi um grande ciclo econômico, eu entendo, mas foi o primeiro. Né? Aí a cana no Nordeste. O ouro, mineração no Sudeste. E o café em São Paulo, no Sudeste também. Então, 4 ciclos econômicos aconteceram nos mares de morro. Então, é assim que você vai justificar, historicamente, por que os mares de morro, ou a Mata Atlântica, foram tão
consumidos, foram tão destruídos. Mas não para por aí, tá, gente? Você vai falar historicamente os ciclos econômicos. Pau-brasil, ouro, pau-brasil, cana, ouro, café. O que veio depois de tudo isso? A urbanização. As grandes cidades brasileiras, né? As grandes capitais, a maioria estão aí. São Paulo, Rio, BH, Salvador, Fortaleza. Quer dizer, se você olhar direitinho, as cidades brasileiras, a urbanização do Brasil, ela se consolidou exatamente aí. Aí é o final da sua resposta. Você começa falando da história, dos ciclos econômicos. E conclui a sua explicação dizendo o seguinte, olha, as maiores cidades, as grandes concentrações urbanas do Brasil estão localizadas aí. São Paulo como grande exemplo, né? Rio de Janeiro. Diga, Felipe, o que você manda? Oi, professor. Esses 12% da original, eles estão concentrados em qual região? Que eu falo. Se você pegar um mapa do que restou da Mata Atlântica, Minas Gerais. Minas é um estado muito grande, né? E a região da Zona da Mata Mineira, por que é o nome Zona da Mata? Da Mata Atlântica. Você vai encontrar muitos resquícios de Mata Atlântica por ali, né? São Paulo, infelizmente, foi muito afetada, né? Porque é o estado mais populoso do Brasil, mais industrializado. Mas agora, Minas, que também tem uma grande urbanização em alguns locais, por ser um estado um pouco maior, né? Entre Minas e Bahia, você vai encontrar esses trechos mais consolidados de Mata Atlântica. E o restante bem espalhado, tem um pouquinho no sul, um pouquinho mais no nordeste, minimamente no Rio de Janeiro, alguns parques estaduais, né, que protegem, de certo modo. Mas se você quiser apostar num lugar específico, Minas Gerais, entre Minas e Bahia, tá bom? Maravilha, Felipão. Olhando aqui o chat de novo, minha querida aluna Natália, ela perguntou para mim se essa mata que se assemelha a uma gramínea seria um diferencial. Olha, Nath, estou pensando aqui na floresta amazônica, tá? Para te responder isso. É mais incomum na Amazônia. Não é que não existe, mas é mais incomum. Você ter uma clareira com um lago, parece um brejo, né? E uma cobertura mais de gramíneas. Evidentemente, você tem um olhar bom, né? Você teve um olhar interessante ali. Que realmente, isso aqui é muito mais comum de acontecer na Mata Atlântica. Agora, não é uma cena impossível na Amazônia. É mais difícil, mas não é impossível. Por isso que eu falei, essa gravura ela é bem legal, ela é bem completa. Porque ele colocou o mar de morro, né, o relevo, colocou as araucárias e deu alguns sinais de algo que é mais próximo à Mata Atlântica. Então, esse brejo, esse lago, com essa água calma, parada, né, pode ser um rio também. A imagem não está completa, né? Pode ser que o Percival colocou um riozinho aí. Não dá para olhar, olha o lado esquerdo. Eu não sei se é um lago. Olha o lado direito. Tem uma árvore aqui, ó, pegando, né? Não sei se é um lago ou se é um rio. Mas, de certo modo, há uma gramínea. E ela é muito mais comum de aparecer numa área de morro do que na Amazônia. Dá para pensar por aí. Mas não é exclusivo. Tá? O David me perguntou se essas gramíneas seriam a mata secundária. Não. Não pelo arredor, né? Você consegue ver que tem várias áreas diversificadas aqui. Pode ser o solo, alguma coisa, insolação, que tenha produzido esse tipo de vegetação. Não que tenha sido secundária. Se fosse secundária, David, isso aqui estaria mais limpo, provavelmente. Então, é bem detalhada a imagem, né? É tanto detalhe que faz você ficar refletindo. Será que é isso? Será que não é? Para fechar a aula, se der tempo de explicar isso hoje, eu explico. Faltam 5 minutos, acho que dá. A gente apontou os problemas, mas é legal apontar saídas. Eu coloquei uma,
e tirei da Constituição Federal esse trecho. Constituição. As unidades de conservação, UC, são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Palavra-chave: espaços, recursos ambientais. Ele fala também representatividades significativas e, ao mesmo tempo, patrimônio biológico. Então, são áreas delimitadas, exclusivas para a conservação ambiental. Então, o desmatamento ainda existe, o desmatamento não acabou, claro, né? Mas existem essas áreas que são usadas no intuito de preservar, de conservar o que restou, né, dessa cobertura vegetal. E no caso, para a gente poder encerrar, existem dois tipos diferentes de unidades de conservação. Como o tema meio ambiente, gente, é um tema bastante agradável para os vestibulares, né? É importante você definir, né, quais são os tipos de unidade de conservação. Elas podem ser unidades de conservação permanente, onde você não pode praticar nenhuma atividade econômica. Nenhuma. Então é permanente. No máximo, turismo ecológico. A pessoa vai ali, visita, vai até esse parque, né, fazer algum tipo de turismo controlado, claro. Ao mesmo tempo, você tem cientistas, pesquisadores, então, mas você não tem atividades econômicas ali dentro. Então, essa é a reserva permanente. Então, você não pode ter nenhum tipo de prática econômica dentro dessa unidade de conservação. Ela é permanente. O nome acho que é fácil para você lembrar, né? Permanente, não posso mexer. Agora, tem um outro tipo, vou colocar aqui o nome no chat, que são conhecidas como reservas extrativistas. Se houver populações ribeirinhas, índios, povos tradicionais, quilombolas, eles podem produzir, né, promover atividades extrativistas de maneira controlada. Porque às vezes acontece isso, você cria um parque, uma reserva, mas existem povos tradicionais ali dentro. Então, é permitido que esses povos, que essas populações utilizem os recursos. Daí, né, ser algo limitado. Mas já é possível extrair alguma coisa dessas reservas. Então, repetindo, pode ser permanente, onde não há nenhuma atividade econômica de extração, ou pode ser extrativistas. Escrevi errado, gente, agora que eu vi. Extrativistas. Agora sim. É a pressa. Então, é claro, é lei, né? Mas olha a lei. Pantanal e o Cerrado brasileiro. Vocês estão observando, claro, os incêndios no centro-oeste. Vários parques estão pegando fogo. E aí? Olha que delicadeza. É um tema muito delicado. O incêndio não começou dentro do parque, mas o clima seco e a ventania ajudou o fogo a chegar dentro do parque. Então, não adianta criar uma ilha de preservação, gente. Não adianta. Eu estou preservando aqui, mas e o entorno? Ele está sendo preservado porque um incêndio banal ou um incêndio criminoso pode chegar, pode alcançar o parque e uma área de reserva. Certo? Então, eu concluo, né, na próxima
aula, terça-feira que vem, no caso, e fala um pouquinho mais. Deixa eu só olhar aqui as perguntas do chat. Glaucio, você foi poeta aí na tua visão sobre essa gravura, cara. A linearidade dos rios, sim. Mas eu acho que a área que ele representou é muito pequena para ter essa certeza. A Nath perguntou se há falsificação de identidades para aproveitar reservas. Não. Felizmente, Nath, pelo menos isso é muito bem planejado. Quem pode estar dentro da reserva? Quando ela foi demarcada, essas populações já estavam ali dentro. Elas não chegaram depois. Então, você não vai ter grilagem dentro de parque estadual. Já está delimitado, né? Então não tem como ter grilagem. Não, pelo menos, num lugar que já está delimitado. Áreas que é possível criar um parque, que há estudos, essas podem sofrer grilagem. Mas o que já está delimitado não sofre grilagem. Amigos, é isso. Desejo a vocês uma boa tarde. Nos vemos terça-feira, né? Reposição de aulas. Começaremos semana que vem. Enquanto isso, meu querido aluno Bigodudo vai fazer uma pergunta. Aos que vão, um beijo e até breve. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Falou, gente. Alô, abraço, abraço, abraço. Manda, David. Qual a sua dúvida? Professor, minha dúvida é se tipo, nessa imagem, nessa gravura, no caso, representassem o mangue, eu poderia associar a Mata Atlântica também ou não? Já seria um pouco mais restrito. Mangues. Uhum. Olha, estou pensando aqui. Não, porque se você vai para o Amapá, por exemplo, que é a região de floresta amazônica, existem mangues ali. É que o Rio Amazonas não é um exemplo, porque é um rio tão forte que o contato do Rio Amazonas com a água do mar é muito violento. É um volume de água muito grande, que não vai formar um manguezal. Tá? Agora, aqui vem um exemplo bom para te dar. Acho que é um exemplo ótimo. Ilha do Marajó, que fica próxima à foz do Rio Amazonas. Em Marajó tem mangue, e é a Amazônia. Então, olha só como tem. O Brasil é muito diverso, né? Então, é raro você encontrar uma coisa justa que vai funcionar só dentro de um lugarzinho. Então, os manguezais, eles podem aparecer na região amazônica, mas em bem menos intensidade do que na Mata Atlântica. Tipo o seguinte, David, se eu fosse elaborar uma questão de vestibular para tratar dos mangues, com certeza eu colocaria na Mata Atlântica. Não ia pegar a exceção da exceção e colocar ele de Marajó, sabe? Seria, para que eu vou fazer isso? O que eu estou analisando no aluno? Se ele é capaz de decorar cada lugar do Brasil? Não faz muito sentido. Agora, o interessante é falar dos mangues. Não importa onde, se é no Brasil ou se é na Ásia, se é na América Central, ou tratar do tema dentro do Brasil, as leis brasileiras e tal. Mas é bem mais comum encontrar os manguezais junto à Mata Atlântica, com certeza. É que, tipo, naquela gravura da Amazônia, tipo, parecia que tinha umas raízes na água. Eu fiquei, caraca, será que tem um mangue também? Eu não sei se eu tô generalizando, mas, tipo, eu fiquei bem perdido aquela hora. Mas eu nem Eu comentei. entendi. Uhum. Quer ver? Ó, vou voltar na gravura. Olha aqui. Parece Ó, entendi muito. isso. Uhum. Daquele lado Direita esquerdo também. e a esquerda também. Eu pensei nisso. São raízes aquáticas, mas não necessariamente o mangue. Porque o mangue tem uma diferença. A raiz do mangue é como isso daqui, ó. Ela entra na água e sai para buscar oxigênio. Aí eu percebo a raiz entrando, mas não percebo ela saindo. Exatamente isso aqui, ó. Isso daqui é a raiz dos mangues, ó. É isso aqui, ó. Ela fica desse jeito, ela fica para fora, porque tem menos oxigênio na água. Então, basicamente é assim que você pode definir, tá? Beleza, valeu, professor. Maravilha, meninos e meninas. Então, Professor, sim, Breno. oi, desculpa, posso te fazer uma pergunta que é fora da matéria? Pode falar. Ontem eu escutei o podcast da revista do Piauí e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, tipo assim, os caras que comentam tal, falaram que o Brasil está perdendo, os países não estão mais dando importância para o Brasil, assim, estão deixando o Brasil de lado. Só que
não foi uma coisa que eu concordei 100%, porque como que, tipo, os países estão tirando o protagonismo do Brasil, sendo que o Brasil é um país que tem relevância internacional? Eu acho sim, Breno. O que eles quiseram dizer não é que estão tirando do Brasil o protagonismo. É o Brasil que é menos protagonista. Em que sentido você pode exemplificar? Eu acho que o exemplo é bom para você entender. O Brasil, ele não mais participa de maneira ativa em encontros ambientais, né? Ele tem uma postura hoje até negacionista das mudanças climáticas. Se o país nega ou não coloca tanto peso nas mudanças climáticas, consequentemente, ele não vai participar de forma ativa em encontros ambientais. Colocando um exemplo. Um segundo exemplo, questões ligadas a minorias. A partir do momento que o governo do Brasil nega que haja uma perseguição contra indígenas ou contra quilombolas, o Brasil se abstém do debate global de preservar direitos ou assegurar direitos para as minorias, né? E assim por diante. Então, eu acho que é isso que eles quiseram dizer. Que o Brasil chegou, em alguns momentos, a participar de intervenções no Haiti, de mediar acordos na Palestina, né? Então, esse tipo de protagonismo o Brasil acabou perdendo. O econômico, até dá para citar também, mas não começou agora. O Brasil vive uma crise econômica já tem 6 anos. Não começou neste momento a crise econômica brasileira. E a Covid aprofundou a crise que já existia. Mas em termos econômicos também, o Brasil perdeu parte do seu protagonismo. Mas, no caso, outros estão assumindo esse protagonismo, estão crescendo mais que o Brasil. Mas acho que o podcast deve ter levado em conta muito mais isso. Questões ambientais, questões que o Brasil se colocava, direitos humanos, por exemplo, você pode dizer, né? Trabalhar com minorias, enfim. Eles estavam comentando sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, sabe? E como, tipo, não teve, por ser o país que abre tudo, e não teve muita relevância internacionalmente. Mas eu posso fazer outra pergunta? Sim, claro. Você acha que tem a possibilidade, tipo, do Mercosul continuar caso o Brasil, por exemplo, há a possibilidade do Brasil sair do Mercosul? Você acha que o bloco econômico ele se encerra ou não? Olha, não tem Mercosul sem o Brasil, cara. Não existe. O Brasil é um dos pilares do bloco. Mas eu vejo também, Breno, algumas falas do governo brasileiro, já desde o início, desde o ano passado, houveram algumas ameaças. Mas elas são muito mais, Breno, para chamar a atenção e rediscutir alguns temas, do que propriamente abandonar de fato. Porque o Mercosul faz bem ao Brasil. Faz muito bem ao Brasil. Inclusive, se você pensar, vários produtos industrializados do Brasil são exportados por onde? Via Mercosul. A Europa, a União Europeia, no caso, né? Os Estados Unidos e a China compram matérias-primas do Brasil. Quem compra os produtos mais, os manufaturados, é o Mercosul. Então, sair do Mercosul seria terrível, pensando por essa perspectiva. Então, eu vejo mais assim, chamar a atenção para chegar às negociações. Olha, eu sou o cara forte, eu sou o dono da bola. Ou joga do jeito que eu quero, ou você não joga. É assim que você tem que interpretar essas ameaças do Brasil em deixar o Mercosul. É muito mais nesse sentido. Agora, já que falamos de protagonismo, Breno, não se esqueça que havia um acordo que demorou 20 anos para ser celebrado, que foi um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Foi no final do ano passado que finalmente o acordo parecia que ia sair do papel. Então foram 20 anos de negociações. Esse acordo não tem partido, não tem ideologia. Um acordo que começou com o governo FHC. FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Então foram vários governos até chegarmos num acordo. Por conta da questão ambiental, a França, a Áustria e a Holanda não querem que esse acordo seja validado. Querem boicotar o acordo. Porque
o produtor rural francês, ele segue algumas regras ambientais. Isso tem um custo. Aí a França vai importar um produto agrícola do Brasil, que não tem seguido seus protocolos ambientais. Não é justo. Por isso que a França é um país, por exemplo, que quer boicotar o acordo. Acho que ele não deve ser consumado. Então perceba, não é que a União Europeia é uma conspiração europeia contra o Brasil. Eu não confio nos europeus, cara. Claro que não. Não dou margem, não, porque é a Europa. Não é isso. Mas realmente a Europa procurou uma forma de barrar ou tentar barrar, de mudar esse acordo. Mas tem um fundo de verdade. Do ano passado para este ano, o desmatamento aumentou, as queimadas aumentaram, regras para demarcar terras indígenas estão sendo flexibilizadas, ou seja, é esse conjunto de fatores, de fatos, de acontecimentos que a União Europeia está começando a refletir se vale a pena manter o mesmo acordo com o Brasil. Então, quando a gente achava que ele ia ser consumado, a Europa deu uma pausa. Ela quer pensar melhor e alguns países querem, inclusive, que ele não aconteça. Tá? É que eu achei que sempre, eu achava que o Mercosul, ele meio que prendia o Brasil, sabe? Tipo, pode falar. Eu acho, Breno, quem boicota o Mercosul é o próprio Brasil. Porque é muito mais interessante, Breno, você negociar com a União Europeia via Mercosul, que são vários países juntos, do que você negociar unilateralmente, negociar sozinho. Como o governo atual ele tem uma tendência de ser unilateral, talvez por isso essa ideia de sair do Mercosul ficou muito em alta. Mas não faz sentido, porque se você está junto com o outro, você pode pleitear mais coisas. Essa é a ideia de você fazer parte de um bloco econômico. Então o Mercosul ele não prende o Brasil, mas o Mercosul ele exige adaptações, que os países membros do bloco, não é só o Brasil, a Argentina também tem dificuldade, nem sempre conseguem aceitar. Porque é aquilo, né? Você abaixa impostos de alguns produtos. Então, a concorrência vai aumentar. Você tem que saber lidar com a concorrência. E não colocar barreiras protecionistas. Senão, não faz sentido fazer parte de um bloco econômico. Para que fazer parte de um bloco se você ergue barreiras? Sabe? Então, não é de agora, Breno. Acho que faz muito tempo que o Brasil ele é muito arrogante dentro do Mercosul. Ele é arrogante, porque é o país mais importante, a economia mais forte. Não começou agora isso. É de longa data. Eu nunca vi muito sentido, Breno, o Brasil fazer parte do Mercosul e pleitear o BRICS. Que sentido que tem isso? Não era melhor o Mercosul negociar com Rússia, China, Índia? É muito melhor. Então, o Brasil, como é o país mais importante, o império econômico frente aos outros, ele acaba também tomando atitudes muito unilaterais dentro do bloco. Então, eu acho o contrário. É o Brasil que prejudica o Mercosul, cara. Não o Mercosul que prejudica o Brasil. E não começou com o governo atual isso. Começou desde o início, eu acho. O bloco foi criado em 91. Era o Fernando Collor de Mello, presidente. E talvez o Brasil não entendeu até hoje o que é fazer parte de um bloco econômico. Você tem que dividir decisões, compartilhar ideias, tem que abrir mão de algumas coisas. Isso é fazer parte de um bloco. Não dá para você fazer parte de um bloco e ser dominante ao mesmo tempo. Se você quer ser dominante, não faça parte de um bloco econômico. Porque a premissa do bloco é multilateralismo. Você dividir as decisões. E o governo atual aí tem esse predicado, né? Esse unilateralismo. Querer decidir sem consultar os demais, né? Como é o governo Trump, por exemplo. É um governo altamente unilateral, que não aceita dividir as opiniões. Certo, Brenão? Beleza, professor. Obrigado. Pô, ótimas perguntas, Breno. Dá um belo debate isso daí, cara. Com certeza. Então, ainda bem que você trouxe as perguntas pra gente. Foram legais. Certo, queridos e queridas. Então, nos vemos terça-feira. O Rubão falou horário? Ou não? Ainda não. Eu acabei de falar com o Rubens. Ele ainda está montando o horário, porque parece que a semana que vem vai ter uns horários assim, diferentes da nossa rotina. Tá. Então, se eu não sei, vocês não sabem também. Todo mundo não sabe. Mas ele vai. Até domingo a gente fica sabendo. Até as 23h59, né? Dá para se organizar. Dá tempo. Dá para dormir, né? Dá. Beleza, então, gente. Até terça. Tchau. Tchau, Tchau, professor. Ju. Obrigado.
Até Tchau, tchau. terça. Até, tchau.